No Antigo Testamento já havia uma promessa de que Deus, né, iria derramar o seu espírito sobre toda a carne. Aí ele fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então você percebe aqui que quando fala sobre toda a carne, significa que não era só sobre o povo judeu, né? Ó, até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E ali eles profetizarão, né? E algumas pessoas acham que é errado mulheres pregar a palavra, sendo que o espírito está sendo derramado sobre homens e mulheres de todas as nações, de todos os povos. Eu queria entender como que os judeus veem essa profecia, porque Jesus fala, quando ele tem um diálogo com Nicodemos, ele fala desse nascimento do Espírito. E quando ele fala isso, né, sobre o vento, que é o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, fala do nascimento do Espírito Santo, ou seja, Jesus está fazendo referências às coisas que Nicodemos já conseguia saber que estavam escritas no Antigo Testamento, só que ele não conseguia entender aquele conhecimento, né? Ele não conseguia entender como seria aquilo. Então, possivelmente, mesmo os sábios da época antiga, né, os judeus sábios, como Nicodemos, que percebeu por meio dos sinais de Jesus que ele era alguém que só podia ter vindo do céu, só podia ter vindo da parte de Deus, porque as obras de Jesus, elas testificavam isso. João Batista chegou a duvidar se Jesus era o Messias por conta de algumas eventuais acontecimentos. Ele também não compreendia bem a obra redentora. E Jesus fala: vai, para os discípulos de João Batista, avisa ele que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, né? Então Jesus cita determinadas profecias para mostrar a João Batista que sim, ele é o cumprimento, né? Por mais que se não entenda toda a obra redentora, algumas coisas estavam acontecendo de forma extraordinária e João Batista, ele já sabia, dentro do coração dele, que Deus tinha dito a ele, né, que sobre aquele que descesse ali o Espírito Santo, né, esse seria o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o próprio primo de João Batista, Jesus, né, João Batista não entendia muito bem, mas nas narrativas bíblicas, e talvez a própria mãe de João Batista deve ter passado, que toda aquela capacidade que ele tinha de viver como um profeta, não um profeta, mas um homem mais do que um profeta, né? Essa capacidade veio quando as duas mães se encontraram, a mãe de Jesus com a mãe de João Batista, que eram primos, né? E ali, se eu não me engano é Isabel o nome dela, e ali ele foi batizado dentro da barriga da mãe e se tornou o que Jesus disse ser dos nascidos de uma mulher, alguém que era muito mais do que um profeta, né? E dos nascidos de mulher não havia ninguém maior que João Batista. Então a capacidade dada pelo Espírito a ele fez com que ele vivesse uma vida totalmente dedicada ao Senhor, na esperança daquele dia que ele passaria o bastão, né? Então ele é constado no Antigo Testamento como a voz do que clama no deserto. Essa palavra espírito aqui, ruach, ela tem aqui os seus significados, né? E aqui tem algumas informações sobre essa palavra que também depois ela é repetida por João. A gente tem que entender que os discípulos de Jesus eram judeus simples, com temor das leis, né? Com algum conhecimento. Às vezes pode ser que não tenham muito estudo, mas nasceram num contexto de ensinamentos das leis. E ali eles recebem uma certa capacidade para discernir melhor essas questões,
Tanto que é admirável entre os escribas o ensinamento de Pedro, sem que Pedro tenha passado por uma universidade da época, né? E sim, é admirável o conhecimento dele em correlacionar as questões de Jesus com as questões do Antigo Testamento. Então, é, as pessoas ficavam admiradas do seu saber, do seu entendimento, mesmo ele não tendo cursado escolas conhecidas. Porque quem estudava ali aos pés de Gamaliel, estudava com os líderes da época ali, que eram mestres, se conheciam, né? É como hoje você tem inúmeras faculdades, você sabe que aquela pessoa ali não cursou, não tem nenhum documento que comprove que ela não cursou. Então, principalmente João, ele tem umas, como é que eu posso dizer, informações. Ele tem algumas informações sobre Jesus muito fortes, né? Ele fala que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele, no finalzinho do versículo que ele explica que Jesus é o Verbo que se fez carne, ele diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, né? Referindo-se a Jesus. Aí ele vai ter uma série de informações dizendo que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Vimos a glória do unigênito como do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de sabedoria, uma série de informações ali que outras pessoas também nos deixam informados quanto a isso. E essa profecia vai ocorrer exatamente no dia ali de Pentecostes, né? É que o Espírito Santo é derramado sobre um grupo de pessoas que não tinha, que não tinha conhecimento do bíblico, né? Não eram pessoas que seguiam a lei. E ali o Espírito Santo é derramado e eles começam a receber dons de línguas, né? Inclusive começam a achar que eles estavam bêbados e Pedro chama atenção para aqueles homens que não havia sentido no que eles estavam raciocinando, porque naquele horário não era um horário que as pessoas se embriagavam, né? Era um horário, parece que poderia ser um horário mais cedo, ali muito cedo, para as pessoas estarem ali bebendo. E ali Pedro fala que aquilo ali era o cumprimento dessa profecia, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né? Eu lembro que quando Pedro teve aquela visão dos alimentos impuros que eles descem do céu e a voz de Deus mandando por 3 vezes ele matar aqueles animais, né, e comer, e Pedro fala: Não, Senhor, eu de maneira nenhuma vou comer coisa impura. Ou seja, ele estranha a ordenança que está lhe sendo imposta, né? Pela aquela visão. Ele não estava dormindo, ele teve uma visão. Então ele estranha, ele fala não, e ele nega aquilo. Aí Deus vai e fala: Não considere impuro o que Deus considerou puro, né? Então a partir dali ele começa a entender que Deus abençoou os alimentos e também depois que homens vieram até ele para ele ir para a casa de um homem que estava fora da nação ali estava fora pessoas que não andavam ali conforme as leis judaicas, eles não se misturavam. Então, tipo assim, você não podia ir na casa de um gentio, porque você se contaminava. Mas ali, o Espírito Santo estava mandando Pedro ir. E ele leva com ele algumas testemunhas de fé. E chega lá na casa lá daquele homem e a família dele recebe ali o Espírito Santo, né? E eles foram batizados e tal, e recebe o Espírito Santo. Aí quando ele volta, ele recebe um questionamento da igreja. Ou seja, julgar situações de comportamento, de atitudes, é um atributo do cristianismo. Quando a pessoa está fingindo que está orando em línguas e você vai julgar que aquilo ali não está certo, você está fazendo o certo, porque a Bíblia fala para a gente sondar os espíritos, a gente tem que entender o que está sendo feito, a gente não pode ser ingênuo. O Evangelho não é composto de pessoas ingênuas, a ingenuidade
ela acaba fazendo com que muitos religiosos tenham a sua vida governada por pessoas que nem sequer são de fé. Então essa ingenuidade não cabe a uma pessoa de fé, né? Você tem aí uma freira muito bonita, por exemplo, aí o líder dela vai mandar ela para um país em guerra. Certamente pode acontecer alguma coisa com aquela pessoa devido à sua beleza, né? Então, ingenuidade é você se deixar governar por uma liderança religiosa, porque tem gente que acha que a fé só pode ser vivida dentro de um contexto religioso. E o evangelho, ele nos faz livre. Nós podemos seguir o evangelho. Você participar de uma igreja não significa que você está preso com aquela igreja, né? A não ser que você se disponha a estar ali, né? Mas quando chega a um ponto de quererem governar sobre a sua vida, né? Porque isso acontece muito. O cara está com a vida dele toda estabilizada na igreja. O salário dele vem da igreja. A casa, o carro dele está no nome da igreja. E ali os líderes acham que também pode governar o que ele fala. Imagina se todo mundo tivesse preso nessa caixinha. Como é que seria? Você não ia ter uma liberdade de falar algo que fosse contra, talvez, ali o sistema. Porque se o sistema tiver falho, você vai ter que dizer que está errado. Nós nos baseamos na verdade. Mas aí a pessoa se contém por quê? Porque a vida dela está toda presa naquela religião. E ali ela fica impossibilitada de falar coisas que são contra o comportamento religioso dali, ó, as instruções, né, as normativas daquela, daquela instituição. Isso é ruim, porque aí você perde a liberdade do evangelho. Você perde a liberdade, né? Imagina, Paulo repreendeu Pedro quando se tornou repreensível. Você imagina que você não pode ser um cristão aprisionado, né? Sem ter liberdade de fala, sem ser respeitado. Que às vezes o próprio líder da sua igreja está precisando de uma repreensão. E aí? Como é que se repreende se o cara tem controle de toda a sua vida? Do seu salário, do seu ganha-pão, do dinheiro que vai para as escolas dos seus filhos? Como é que fica? Então, o que não pode é a pessoa estar presa a isso, ou os líderes precisam respeitar a liberdade de um cristão, desde que ele esteja seguindo um conceito bíblico verdadeiro, né? Então, você tem aqui esse espírito sendo derramado sobre toda a carne. Aí, como é que fica a visão do judeu quanto a essa profecia, né? Quando eu dialogo com alguns judeus, né, eu faço o questionamento. Vocês, o profeta Miqueias de vocês, no capítulo 5, diz que o Messias vem de Belém, que é a mesma cidade de Davi. Belém e Efrata, cidades que foram destruídas. Não existe desde o primeiro século. Aí eu pergunto, como que o Machia de vocês nasce? Ele vem como neném? Ele nasce como humano? Eu não dá para entender bem. Não, aí eles falam, ele nasce. Mas vem cá, como é que ele vai nascer fora de Belém? Se o profeta está dizendo que o Machia, que o Messias tem que nascer em Belém. Fica uma coisa muito estranha. Eles não conseguem responder muitas vezes. Muitos não sabem responder isso, esse questionamento, né? Essas cidades não existem desde o primeiro século e a cidade de Efrata mal se sabe qual é, se é um nome antigo de Belém ou se é uma cidade próxima a Belém ou se é uma cidade que tem dois nomes, né? Então, mas a cidade de Belém em si, a cidade onde o rei Davi nasceu, sabe-se bem, né, aonde é. E como você lidar com o Messias do Antigo Testamento? Você diz que ele é anterior a Davi. O Salmo 110 diz que ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, e sabemos que, havendo mudança no sacerdócio, tem que haver mudança na lei, né? Ah, mas Jesus veio cumprir a lei e não veio mudar, mas ele cumpriu a lei. E quando ele morre e ressuscita, ele já ressuscita como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, a ordem levítica termina, né? Pelo menos para o cristianismo,
Para o judaísmo, eu não sei como é que fica a ordem levítica, não sei ali até onde foi, né, quando terminou, mas sem templo não tem como estabelecer a ordem levítica, né? Não tem como se ter a ordem levítica sem o templo, sem a casa do tesouro ali. E Jesus estabelece o sumo sacerdócio, ele se torna sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é uma profecia do Salmo 110, né? Que o próprio Jesus cita em Mateus 22:44, ele faz uma referência dizendo que o Messias, questionando, né? Como é que vocês dizem que o Messias é filho de quem? Quem você acha que o Messias é filho? Eles falam de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi, pelo Espírito, chamou ele de Senhor? Aí lá o texto está lá, disse Adonai ao meu Adoni, disse o Deus Todo-Poderoso ao meu Adoni. Você tem dois senhores ali, você tem o Senhor Deus Todo-Poderoso, que no hebraico é uma palavra, e o Adoni, que é outro senhor, que também é senhor de Davi. Então, disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Então, esse outro Senhor, ele é o Cristo. Por quê? Porque o primeiro Senhor está dizendo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. O primeiro Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo para o Adoni, né? O Adonai está dizendo para o Adoni, para que ele se assente à direita dele, até ser posto os inimigos por estrado dos pés. Quando Jesus é entronizado, ele fala assim, ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, o trono de Deus, Jesus, ele é exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na coxa dele tem isso. Então ele agora é rei, ele está sentado ao lado, à direita do mesmo trono de Deus, né? Então ele foi exaltado, dizendo assim. E essa exaltação dele está citada no Salmo 110, porque os inimigos de Jesus ainda não foram postos debaixo dos pés dele. Aí por isso que ele fala, quanto aquele dia eu não sei o dia nem a hora. Quando ele volta, o anjo toca lá a trombeta e orienta para a volta dele nas nuvens. Ele vem, aprisiona a besta e o falso profeta, lança eles vivos no lago de fogo e enxofre, amarra Satanás por 1000 anos. Então, os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus, até que no final de tudo, o próprio Jesus vem e entrega o reino ao Pai, né? Quando tudo estiver sujeito a ele, ele vem e entrega esse reino a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Ele sendo Deus Filho, né? Entronizado. Pedro fala que subindo aos céus reina à destra de Deus. Esse posicionamento de Jesus você vê que não há nenhum outro ser que esteja à altura de Jesus, a não ser Deus está aqui de um lado e Jesus está à sua direita. Não tem nenhum ser ali exaltado ao local desses dois seres. O Deus criador de todas as coisas e Jesus, pelo qual também fez o mundo, né? Então todas as coisas... Esses dias eu debatendo com um amigo, ele falou assim, não, mas diz o texto que Deus fez tudo sozinho. Aí eu falei assim, mas lá está escrito quando ele faz o homem, diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Mas ele falou assim, não, mas tinha lá o Espírito Santo lá, por isso que ele fala façamos. Aí eu falei, então essa afirmação que você fala que ele fez tudo sozinho já caiu por terra. Porque se está o texto no plural e se existe o Espírito Santo com ele, logo você mesmo se contradisse. Se ele estava sozinho, como que ele está com alguém? Então, tipo assim, quando ele fala façamos, ainda que não esteja o filho apresentado ali naquele momento, existe mais de um fazendo as coisas. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nas aparições a Abraão, aparecem ali dois homens, né? Você vê que aparece dois homens ali que vão estar diante ali de Abraão. Então você percebe que na narrativa do Antigo Testamento, as pessoas não entendem muito que o filho não é completamente revelado ali, tá? Mas se você ler as profecias de Daniel, existe um homem em que Deus está dando, né, o filho do homem, né, que Deus está dando alguns atributos para ele, né? E ali em todo o tempo você tem citações, né? Jesus ele falou uma coisa muito interessante ao povo da época. Ele falou: essa geração má e adúltera me pede um sinal.
A geração mãe adúltera que ele estava se referindo era aquela geração que ele estava vivendo. Você vê o profeta Malaquias já brigando com os judeus que não devolviam o dízimo, estavam roubando a Deus, porque o dízimo está na lei. E 400 anos depois, Jesus vem e encontra um problema gravíssimo na religião, a ponto que depois o templo acaba sendo destruído lá na frente, né? Porque não tem sentido se ter uma fé baseada em mentiras, né? Em coisas mal feitas, mal elaboradas, problemas de casamento, problema de comércio dentro da igreja, né? Aí Jesus fala: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, Jesus acaba confirmando ali uma história, né? Confirmando a história de Jonas, a existência ali da história de Jonas, e ele usa aquilo como um sinal. Eu não sei por que que ele fala isso exatamente, se já constava isso no Antigo Testamento, precisamos analisar, mas que ele fala que nenhum sinal seria dado, ou seja, a incredulidade entre eles, as coisas, se deu exatamente por conta de uma geração má e adúltera, né? E que ele não conseguia encontrar fé. Ele fala de um homem que era romano, né? Um centurião, ele fala sobre esse homem. Nem mesmo Israel viu fé como a desse homem. Jesus começou a encontrar fé fora dos que deveriam ter fé. Porque Jesus, diante das autoridades judaicas, ele disse: vocês sabem que eu sou o Messias, mas não me confessam por medo de perder seus lugares na sinagoga. Então era uma geração preocupada com conforto, com comodismo, e que acabou vendo o Messias, sabendo que ele era, mas o negavam. Jesus foi negado diversas vezes por diversas situações que dava para se entender que era o Messias. Os judeus, os escribas chamavam ele de Beuzebu, que fazia os milagres por Beuzebu, maioral dos demônios. E Jesus os repreende: vocês estão nenhum pecado será perdoado do homem se ele blasfemar do Espírito Santo. Você não pode cometer. Jesus estava repreendendo eles. Todo pecado será perdoado ao homem, mas blasfêmia contra o Espírito Santo já é o cúmulo do absurdo. Porque se você tem entendimento de que as obras de Jesus não poderiam ser manifestações da treva, por ele estar curando, ele estar mudando vidas, né? Curando cegos, curando leprosos, cegos de nascença, expulsando demônios, coisas que os judeus não conseguiam fazer, né? Cumprindo profecias, né, do Antigo Testamento, onde o surdo ia ouvir, o cego ia enxergar, né, o mudo falar, então o coxo se endireitar. Todas essas profecias, todos esses milagres que Jesus fez, estão enquadrados dentro do que os profetas falaram acerca dele. Tá? Então, quando os judeus se mostravam irredutíveis quanto a essas coisas, quando eles não tinham resposta, eles começaram a acusar Jesus de uma coisa terrível, porque uma acusação feita por homens da lei, naquele sentido de tentar destruir um testemunho tão forte, um testemunho verdadeiro que eles estavam vendo. Até o próprio Nicodemos, mestre deles, sabia que Jesus não poderia fazer esses sinais, aqueles sinais, se não viesse de Deus. E eles sabiam muito bem disso também, né? Que Jesus não estava tendo um comportamento de alguém endemoniado. Aí eles usavam o atributo que Jesus fazia aquilo pelo maioral dos demônios, ao qual eles nomearam como Beuzebu. Ou seja, não há nem esse contexto na Bíblia de que Satanás é Beuzebu. No Apocalipse vai ter ele como o diabo, Satanás, a serpente, né? O dragão, que é a serpente antiga do Éden lá. Então você vai ter referências nesse sentido. Então a sociedade judaica, até a época de Jesus, não compreendia muitas coisas. E o que essa sociedade perde? Vamos lá. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, mudou-se o sacerdote, muda-se a lei. É por isso que a gente não tem no Novo Testamento ordenanças da lei, como circuncisão, cerimonialismo, todas aquelas questões que Jesus tratou lá. Vinho novo e vinho velho, não se põe pedaço de veste nova em roupas velhas porque se rompe, não se põe vinho novo em odres velhos porque eles se rompem. O couro ali do odre, ele acaba rompendo com
com vinho novo, né? Ele não aguenta. Então, e tem que entender as falas de Jesus. E quem é Jesus? Aí você tem o nome dele, que ele recebe como herança, que está acima de todo nome. Então, na nossa Bíblia, você vê que os homens estavam aprendendo a usar o nome de Jesus. Jesus tinha 72 discípulos que, no nome dele, expulsaram demônios. Aí Jesus começa a fazer uma revelação da humanidade, para a humanidade, sobre uma coisa que é muito pouco falado, né? Nas igrejas, que perdeu-se o foco disso. Jesus começa a falar ali e ensinar no nome dele, que depois, quando ele morre, ele deixa esse nome como autoridade para a igreja, né? E quando a Bíblia fala que estiverem enfermos, chama os presbíteros da igreja para orar, a oração da fé, em nenhum momento diz que você não pode buscar os médicos, em nenhum momento. Mas diz que quem é espiritual busque também a força espiritual, busque as orações, né? Então, tipo assim, em nenhum momento a Bíblia proíbe medicina. O próprio Paulo fala para Timóteo tomar um pouquinho de vinho para o seu estômago, um vinho com água. Epafrodito adoeceu mortalmente. Paulo tinha poderes ali, mas não, quando chega a hora, ou quando as coisas não fluem, você acha que os caras não oraram por aquilo? Só que às vezes a coisa não funciona, porque a soberania de Deus é o que vai governar os poderes, né? Então, aí você tem essa questão do poder do nome de Jesus dado aos 72 discípulos. Aí você tem um diálogo de Jesus falando que o espírito, quando sai do homem, anda por lugares áridos. Ou seja, Jesus já está mostrando um tipo de condenação que os demônios têm, porque eles, sem um corpo, eles andam por lugares áridos e não acham repouso. Quando eles caíram na decadência deles, eles têm um desespero no mundo espiritual para ocupar um corpo. Tanto que eles não queriam sair daquele homem e preferiram ir para os porcos, mas não queriam sair daquele homem. Então ali Jesus está falando de questões espirituais que o Antigo Testamento não compreendia. Os judeus não entendiam o que Jesus estava falando. E também não era necessário falar sobre isso no Antigo Testamento, porque não se tinha um nome acima de todo nome ao qual os demônios pudessem ser submetidos. Então ali começa a falar-se, em Hebreus fala do nome, está acima de todo nome, o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Começa a exaltação do nome, ele herdou mais excelente nome, né? Então você tem uma exaltação do nome, porque é o nome que vai ficar para a gente como símbolo de autoridade, e depois você tem o Espírito Santo, né, que vai vir para quê? Para nos conduzir, nos orar pelas nossas fraquezas, nos trazer arrependimento, nos conduzir, nos guiar, né? Então você tem outra questão que os judeus também não recebem por eles não aceitarem. O Espírito Santo vem por meio de Cristo, né? Eu falo Espírito Santo Consolador nessa questão de entendimento da palavra, guiado em toda a verdade, orando pela fraqueza da pessoa. Esses atributos só vêm quando você sai do império das trevas. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Quando você aceita Jesus, você é selado. Então, o batismo é uma aliança que você faz com Deus, né, de aceitação de Cristo. Esse batismo é um ato de fé seu, você confessou que quer aquilo, ninguém é obrigado, mas aquela pessoa que acredita, né, que pode ter essa vida, que deseja essa nova vida. Jesus deixa o convite: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essas palavras de fé é porque no mundo o seu fardo é pesado, o seu jugo não é suave. Porque as forças das trevas estão submetendo você a questões que você precisa ser libertado e você nem acha que precisa. Muita gente não acha que precisa ser liberto. Até que ela vai até o extremo, chega a um ponto até de repente, cometer crimes, fazer alguma coisa, e quando ela está em decadência, ela em apuros, ela pede ajuda de Deus. E muitas vezes é tarde, porque a própria Bíblia fala para você não se afastar tanto de Deus a ponto de você não conseguir retornar, porque as forças das trevas, elas não brincam em serviço. Satanás brama como um leão, tentando tragar, e você vê isso constantemente aí ao seu redor, né?
as pessoas vivendo como querem, nas suas libertinagens, e o diabo só tragando a vida delas. E você assiste tudo isso de camarote. Todos os dias você tem uma coisa nesse sentido. Famílias sendo destruídas, crimes. Só que a gente não para associar isso à questão das trevas. Não estou dizendo aqui que o ser humano não tem culpa, tá? Não estou dizendo porque o ser humano ele é responsável pela sua vida. O que eu estou dizendo é que se as pessoas tivessem despertado para essa vida espiritual, elas não estariam com esses pensamentos, elas estariam sendo libertas delas mesmas. Porque muita gente morreu nessa vida por conta das fraquezas de sua carne, por seguir o compromisso, o desejo da sua carne. E se você tem aqui o Espírito Santo, você tem até a palavra de Jesus que diz assim: santifica-os na verdade. Na oração de Jesus, Jesus pede: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A palavra de Cristo é a verdade. Então, Jesus, quando pede na oração para que a palavra, essa palavra de Deus, a palavra bíblica, ela tenha o poder de te santificar. É como se fosse um alimento espiritual. Então, a pessoa mal pega uma Bíblia para ler, não entende nada de questões espirituais, ela não sabe discernir quando há um comportamento espiritual dentro da casa dela, ela não sabe discernir o comportamento que ela precisa ter diante de uma situação, né? Ela não sabe ser sábia espiritualmente porque ela não se dedica ao estudo, à oração, à consagração. Ela não se dedica a nada. Então ela vai vivendo na libertinagem e o império das trevas, Jesus fala, o espírito sai do homem, ele volta com 7 espíritos piores e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus fala que Satanás é valente, que guarda armado seus despojos, e sobrevindo alguém mais valente vence e reparte o despojo. O mais valente ali no texto é o próprio Jesus, né? Ele fala na parábola do semeador que a semente cai em diversos solos, né? Está falando do comportamento humano, se cai entre os espinhos, aí fala dos cuidados. Ele vai interpretando os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais cobiças sufocam a palavra. Isso você vê dentro da política. O cara era um religioso bom, o cara estava ali bem, vivendo a família. Aí o cara cisma de entrar para a política, daqui a pouco o cara já é um cara que está totalmente alienado, ele já não tem mais fé, ele está totalmente imundo, ele está totalmente preso no adultério, com a amante, né? Vivendo uma vida totalmente irresponsável. A semente caiu entre os espinhos. Os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas e demais cobiças sufocaram a palavra. Ou seja, ele tem o conhecimento, ele brada no peito que tem o conhecimento, mas ele não consegue mais se sair dos espinhos. Por quê? Porque os cuidados do mundo atraíram ele cobiçou isso, ele seguiu isso e acabaram que aquilo, tudo isso daí sufocou a fé que ele tinha. Ele já não é mais aquela pessoa com a palavra saudável, ele já não é uma pessoa que tem um comportamento, os olhos dele vivem em busca de adultério, ele já não consegue mais, ele está sufocado, ele está preso espiritualmente pelos cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais cobiças. Agora, isso significa, isso na sua vida, como é que se reflete? Quando você não tem mais compromisso em leitura bíblica, quando você não gosta de louvar mais, quando você não gosta mais de aprender sobre a Bíblia, quando você não conversa mais sobre a Bíblia, quando você não consegue nem amar o próximo, você já não se interessa pelas coisas boas, né? Não estou dizendo que você vai sair por aí sendo Madre Teresa de Calcutá e fazendo tudo que é obra de caridade, não estou dizendo isso. Mas se a pessoa faz uma autoavaliação, ela percebe que ela está muito distante do que ela era no início ali, quando tinha fé, né? Ela se preocupava em fazer as suas pregações. Isso aqui que eu estou fazendo, uma simples pregação que alguém pode ouvir e se converter, porque a palavra de Deus nunca volta vazia e a Bíblia manda pregar a tempo e fora de tempo. Não existe essa coisa de parar de pregar, de se aposentar. Não existe essa aposentadoria. O cristão recebeu algo muito importante, ele precisa compartilhar, né? Então, às vezes eu participo de debates e perco dias, perco horas, tempo de vida. Por quê? Porque eu sei que aquela palavra vai ajudar no entendimento de alguém.
e aquele entendimento vai melhorar a vida daquela pessoa e ela vai à frente, ela vai ter um raciocínio diferente. Eu faço questionamentos, eu debato, às vezes coisas que eu aprendo ali no meio daquilo que ninguém sabe tudo, né? A gente vai aprendendo e isso daí é bom. Às vezes há alguns de respeito, né? As pessoas tentam bater com argumentos, e tal. As pessoas não sabem ter certo limite. A gente também ensina sobre limite, sobre tolerância, né? Então, quando o diálogo é de gente firme, né? Na rocha, pessoas que realmente não têm ali apego a nada, a carisma nenhuma, a pessoa consegue sair e trazer uma palavra legal ali, e aquilo ali traz uma vitória, né? Traz uma vitória para quem está ali participando da live. Então, tem gente que começa a live e só falta sair preso de tanta besteira que fala ali contra os outros. Então, aqui o Espírito Santo nos últimos dias é derramado sobre toda a carne. Como que o judaísmo vê isso? Porque está dizendo que Deus não está mais somente abençoando a lei, né? Então, porque eles gostam muito de reivindicar que o Deus veio para eles, né? Sendo que aqui o profeta de vocês, né? Toda a nossa estrutura evangélica veio de vocês, de pessoas da população de vocês, veio do judaísmo, o próprio Jesus judeu. Tudo veio, a nossa fé é baseada em relatos de pessoas que eram judeus de uma certa época, da época do nosso Messias. Então tudo que a gente fala veio deles, veio de pessoas que viveram na época deles. Eu citei ali uma outra mensagem, quando Jesus manda ali os discípulos buscarem um homem que carregava um cântaro de água. E esses dias eu estava falando com um rapaz que ele não aceitou o argumento porque eu apresentei um livro da Central Gospel, né, da gráfica que imprimiu o livro, e ele não aceitava. Eu falei, cara, faz uma busca aí que você vai ver nas escavações, procura saber se algum arqueólogo achou o portão dos Essênios. Esse portão dos Essênios era um monastério, né, parece que o Alexandre o Grande emprestou esse lugar para esses monges que eram os essênios, eram religiosos da época como os fariseus, seguiam a lei, mas só que eles viviam separados da comunidade ali, dessa comunidade judaica. Eles viviam como monges mesmo, dedicados ali. E Jesus manda os discípulos ir até um homem que carregava um cântaro de água, exatamente na cidade onde em escavações descobriram esse portão. E só os monges e as mulheres carregavam água, né, na cabeça. Então você percebe que aquele homem poderia ser um essênio. Jesus poderia ter um conhecido monge essênio, né? E a narrativa mostra ali com as escavações e com essa narrativa bíblica mostra exatamente que o texto sagrado de fato é autêntico, porque não teria como se ter esse conhecimento, até porque as escavações foram descobertas agora, em 1980, né, sobre esse portão. Então, as pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita muito depois, né? Cara, você tem que entender que a igreja passou por uma época de perseguição muito grande, né? Muito grande a perseguição ali na época de Cristo, depois na época de Paulo ali. Os materiais para você ter escrita eram difíceis, pessoas para escrever e copiar é difícil de ter, até porque os discípulos, eles, quando foram escolhidos por Jesus, eles não eram escribas, né? Então havia certas dificuldades para ter esses materiais e tal. A Bíblia foi escrita depois de anos, talvez quando a igreja começou a se centralizar, começou a ter uma organização. Mas o material ali, quando é passado por análise, e agora tem a inteligência artificial, ela está conseguindo saber com mais precisão a data desses materiais, porque agora existe uma comparação dos formatos de como se escrevia a letra e se compara com outros textos para saber quem escreveu. Inclusive encontraram aí da época de Daniel, né? A inteligência artificial conseguiu datar com mais de uma forma mais assim que não se tinha, né, com o entendimento humano, né? A inteligência artificial ela
conseguiu calcular ali a forma da letra, os movimentos e comparar com outros textos e descobriu-se datas diferentes. Então, você pode ter isso daí. Hoje em dia, como o Novo Testamento não se tem os fragmentos, né, que se deterioraram, a gente só tem ali as cópias, teriam que ver por meio das cópias como foram feitas, se você tem fotografias dos pergaminhos deteriorados, né, para se ter ali o formato da letra correto, até porque quem copiou não vai fazer a letra igual, né? Então toda essa dificuldade, né? Porque como é que você mantém materiais? Como é que você tem ali a preservação de materiais, né? É muito difícil. Muitos locais foram destruídos, né? Teve locais que eram guardados documentos que foram destruídos, foram queimados, né? A cidade foi queimada. Então, teve inúmeras guerras. Então, os materiais que se tem são de difícil acesso. Foi que alguns beduínos lá guardaram, né? É, os manuscritos lá de Qumran, algumas pessoas tiveram compromisso de guardar aquilo, mas não sabiam guardar de forma a preservar bem, guardavam em vasos e tal. Então você tem uma dificuldade de se ter os materiais, mas a cada dia se encontra alguma coisa, vai se encontrando aos poucos e a gente vai encontrando textos antigos. Aí você tem um misto de pessoas que tentaram escrever também coisas, né? Que nem tudo ali é bíblico, né? Nem tudo ali é realidade.